Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo em Apocalipse, capítulo de número 1, verso 9. A palavra de Deus diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Estaremos refletindo nesse dia sobre o tema Uma Escola Chamada Deserto. Então nós podemos perceber que João vai parar nessa ilha chamada Patmos, justamente por estar sendo perseguido pelo Império Romano, porque esse homem demonstrou a sua fé na palavra de Deus, e esse homem era justamente alguém que cria no testemunho de Jesus. Então, nós podemos observar, queridos, que deserto é local que eu e você temos oportunidade de aprender. É local, com certeza, onde muitas vezes nós estaremos abatidos, angustiados, teremos, com certeza, inclinação à depressão. É local onde Deus, com certeza, tem muito a tratar comigo e com você. É o deserto, o local onde o Senhor Deus nos educa. Nós podemos observar que em Êxodo, capítulo de número 3, verso de número 1, Moisés, ele estava apacentando o rebanho de Jetro. E é nessa ocasião, segundo o que o texto nos relata, que ele leva o rebanho para o lado ocidental do deserto. E quando ele chega ao monte de Deus chamado Horebe, o Senhor Deus vai falar com Moisés, vai falar para Moisés ir ao Egito e retirar de lá o seu povo que estava sendo escravizado. Moisés vê algo surpreendente. Moisés vê uma sarça que queimava, mas não se consumia. E o Senhor Deus vai mostrar para aquele homem, vai educá-lo, vai dizer: Moisés, essa terra em que você está é terra santa. Tira as sandálias dos pés. Então Moisés ele vai entender que aquele lugar era um lugar onde o Senhor Deus estava tendo comunhão com aquele homem. Era um local onde Deus está. É o local que eu e você precisamos ter atenção, porque aonde Deus se encontra é sagrado. E Moisés aprende essa lição que ele estava tratando com o próprio Deus, que ele estava precisando aprender essa lição de desenvolver comunhão com o Deus Todo-Poderoso e obedecer à voz de Deus. Mas é no deserto também, o local onde eu e você podemos observar que temos a oportunidade de desenvolver o perdão. É o local onde eu e você teremos a chance de muitas vezes nos vingar daqueles que nos perseguem, mas o Senhor Deus vai nos ensinar que é no deserto onde nós teremos a oportunidade de refletir e de não fazer o mal, mas pagar o mal com o bem. Isso fez Davi em 1 Samuel, capítulo de número 26, verso de número 3. Nós podemos observar que o rei Davi, ele teve essa oportunidade. O texto sagrado diz que acampou-se Saul, noiteiro de Aquilá, defronte de Gesimon, junto ao caminho. Porém, Davi, ele ficou no deserto, e ele, sabendo que Saul vinha à sua procura, teve ele a oportunidade de matar o rei Saul. No entanto, esse homem, acompanhado de Abisai, irmão de Joabe, tendo a oportunidade, tendo a chance de matar Saul, de cravar-lhe uma lança, ele não o faz. Ele vai inclusive repreender Abisai, vai dizer-lhe: não, nós não levantaremos a mão contra o ungido do Senhor. Mesmo Saul estando perseguindo Davi, Davi não o fez. Davi teria a oportunidade de matá-lo, mas ele não faz. Ele paga o mal que está sofrendo com o bem. Mas é no deserto também, em que eu e você podemos aprender que Deus cuida de nós. Nós podemos observar isso acontecendo na vida de Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, verso de número 4. É justamente nesse deserto, quando ele estava fugindo de Jezabel, a qual desejava matar-lhe. Esse homem, então, começa a sofrer de uma terrível depressão. Mas é nesse deserto que ele percebe o cuidado de Deus. É no deserto que você muitas vezes tem andado, que você perceberá que Deus não abrirá mão da sua vida. Deus cuidará de você, Deus suprirá suas necessidades. Deus fará o impossível na sua vida. E nós podemos perceber que esse texto nos diz o seguinte: ele mesmo, porém, se foi ao deserto o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele então está pedindo a Deus que tome a alma dele, que simplesmente o extermine. Então perceba,
o desespero de alma que esse homem está vivendo, a angústia, a aflição, e o Senhor Deus cuida desse homem, o Senhor Deus vai alimentá-lo, e com esse alimento, com esse suprimento, esse homem vai caminhar 40 dias até chegar a Horebe, o monte de Deus. E Deus está tratando com Elias, está cuidando, e Deus cuida de mim, Deus cuida de você nos desertos da vida. Entenda isso, perceba isso. É no deserto onde o Senhor Deus vai nos mostrar que Ele tem a oportunidade de fazer com que eu e você venhamos desenvolver com Ele uma comunhão tão grande, a ponto de nós começarmos, inclusive, a preparar o caminho para o Senhor, preparar a obra de Deus a partir dos desertos das nossas vidas. Isso aconteceu com João Batista. Se eu e você nos reportarmos a Mateus, capítulo 3, verso número 1, nós vamos notar isso, nós vamos perceber que é no deserto que, naqueles dias, João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia. Ele vai preparar o caminho de Jesus. E o Senhor nos mostra que é nos desertos da vida que eu e você temos, inclusive, a oportunidade de sermos trabalhados, inclusive de preparar a obra do nosso Deus. É no deserto que o nosso Senhor Jesus Cristo vai vencer o demônio, vai vencer o diabo. O capítulo 4 de Lucas, verso de número 1, nos diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. E é ali onde ele enfrenta o diabo, é ali onde o Senhor Jesus Cristo derrota o inimigo. É no deserto que o Senhor Jesus incentiva a mim e a você a entender que deserto é uma escola. Que eu e você possamos entender isso. Que eu e você possamos nos tornar vencedores nos desertos da vida. Porque o nosso Senhor venceu. E Ele nos dá o exemplo que nos desertos da vida, eu e você também temos a oportunidade de vencer.